Bom, vamos iniciar, então, aqui hoje o projeto Acorda, que é o nosso quarto encontro, e estamos novamente com Márcia Bodansky, essa psicanalista, tradutora, que é uma honra tê-la aqui conosco novamente, Márcia. E eu vou relançar a questão que a gente vem, né, bordejando essa questão, que é o que quer uma mulher, né? Essa questão freudiana. A mulher deseja o que quer o que deseja. E Virginia Woolf, em 1931, na conferência que você traduziu essa conferência maravilhosa, que chama, como é que chama a conferência? Carreiras Femininas. Carreiras Femininas, que eu tive a oportunidade até de ler, Márcia. Me tocou profundamente esse texto, esse livro. É um texto, né, a conferência. E você, o que te causou essa tradução? O que fez você se debruçar sobre essa conferência de 1931 sobre o feminino? Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite da Gilda, tão gentil, da Cidade das Artes, e poder ter essa interlocução com vocês e com toda essa plateia que possa estar nos assistindo, né? Também tive o prazer de conhecer a Cláudia, né? Ontem conversamos um pouco sobre essa nossa apresentação de hoje, né? E eu gostaria de colocar uma questão, né? Que é a seguinte: faz 139 anos que a Virginia Woolf nasceu, né? E 139 anos depois, pelo menos 3 mulheres de gerações diferentes, né? Interessante. A Cláudia na faixa dos 30, você dos 50, eu beirando os 80, nos debruçando com todo esse entusiasmo, com todo esse encantamento sobre a Virginia Woolf, né? Essa tradução, a edição das traduções é essa aqui: Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas. Essa tradução, esse livrinho que saiu aqui, saiu pela LPM, né? Que eu não sei nem a data, mas é recente. Ele saiu em 2017. Essa minha tradução deve ter uns 30 anos. Eu já era encantada com a Virginia Woolf, né? E eu preferi a minha tradução porque é um trabalho meu, que eu caprichei, que eu me detive, né? Então, acho que eu posso falar com mais propriedade. A Virginia nasceu na Inglaterra, na época vitoriana, era uma privilegiada, porque era de uma família aristocrática, o pai era intelectual, né? E ganhou o título da rainha Vitória, né? E eles tinham, os jovens contemporâneos dela, tinham formado um grupo que se chamava o Grupo Bloomsbury, que era só de intelectuais que depois se tornaram célebres, né? Você vê que eram todos meio aristocratas, com boa condição financeira, com altos estudos, mas ela era moça, né? Então ela estudou em casa. Só mais tarde é que ela teve essa oportunidade de conviver com esses intelectuais. Mas todos se destacaram, né? Um se tornou um grande economista, o outro um grande escritor, o outro biógrafo, poetas, né? E ela sempre, agora, nesses últimos dias, que eu tive a oportunidade de me debruçar mais sobre a obra dela, eu fiquei, assim, muito impressionada como ela não se atinha somente aos problemas da classe dela, ela era sempre preocupada com as outras mulheres de outras classes ou com outros homens de outras classes, né? Essa conferência, que se chama Carreiras Femininas, ela fez para uma plateia de mocinhas que queriam se profissionalizar. E a convidaram porque ela já tinha uma profissão, ela já era escritora, né? Desde os 18 anos.
ela começou a fazer artigos para os jornais e ela mandava esses artigos por correio e aceitavam, né? Gostavam, porque ela é espirituosa, ela escreve bem, ela é engraçada, ela é ferina, ela é muito boa escritora mesmo, né? Então, ela começa a conversar com essas mocinhas e ela diz o seguinte: olha, é muito difícil falar sobre a profissão. Eu tenho uma profissão, realmente, eu escrevo, mas como é que eu cheguei a isso, né? Por isso é que eu acho que essa questão do feminismo, como diz a Gilda, ela remonta a muitos anos atrás. Não é o segundo sexo que inaugura, não, né? Porque quando ela começa a falar com as mocinhas, ela já cita todas as escritoras que puderam escrever antes dela. Jane Austen, Harriet Martineau, Afra Bend, Fanny Barney, George Eliot, todas essas mulheres eram antecessoras da Virginia Woolf. E qual é a explicação que ela diz? Ela diz, olha, naquela época em que as mulheres não tinham dinheiro para nada, era muito fácil comprar penas, um tinteiro e uma resma de papel e se lançar como escritora, né? Então, eu acho também aí é meio irônico que ela coloca, né? E ela diz assim: para mim, não havia muitos obstáculos para eu escrever, porque o pai era muito inteligente, dava muita liberdade a ela. Ela não tinha problemas materiais, ela herdou heranças, então ela tinha uma folga para poder só trabalhar na escrita, né? Ela não precisava ganhar a vida. Mas ela diz assim: a primeira vez que eu resolvi escrever foi a respeito de um homem célebre. Na hora que eu comecei a escrever, aconteceu uma coisa estranhíssima, né? Eu estava no meu quarto, desde as 10 horas da manhã, escrevendo, de repente vinha um espectro, assim, como se fosse um fantasma, que botava uma sombra sobre o papel. Tudo que eu ia escrever tinha essa sombra ao meu redor. E ela começou a perceber que isso era a fada do lar, uma entidade que habitava todas as casas em que houvesse uma mocinha querendo se emancipar, e que dizia para ela: olha, fica quietinha, seja pura, seja sossegada, obedeça, siga o que os homens querem, né, que você faça, né? E ela falou: olha, para mim era uma questão de vida ou morte. Eu queria escrever, eu queria me expressar, né? E aí, o que é que ela fez? Ela mandou um artigo sobre. Eu nem sei qual foi, eu não tive tempo de pesquisar isso. Ela mandou um artigo sobre um homem célebre para uma editora, e eles para um jornal. E eles publicaram um artigo e deram um dinheiro a ela. Ela falou: olha, para mostrar a vocês quão pouco profissional eu era, eu comprei um gato persa com o dinheiro. Ela não precisava de dinheiro, não precisava de nada, comprou um gatinho, né? Mas eu queria mais. Então, eu me tornei romancista porque eu queria um automóvel, né? Mas isso tudo ela vai discutindo sobre aquela questão do feminino, né, que prendia a mulher na casa. A mulher não tinha voz, a mulher não tinha espaço, ela não tinha desejo, né? Então ela diz: olha, eu aí fiz uma coisa para conseguir escrever, eu fiz uma coisa pela qual é uma das coisas que mais me dão orgulho de mim mesma. Eu matei a fada do lar. Quer dizer, foi difícil, ela
tinha uma natureza fictícia, então é muito mais difícil você ter um inimigo imaterial do que um inimigo concreto ali, que você pode ver estrebuchar na sua frente, né? Ela diz, olha, eu matei, mas eu tenho esse álibi, né? Foi por legítima defesa. Se eu não a matasse, ela teria me matado. Porque o que ela chamava dessa fada do lar? Sempre essa mulher que se sacrificava pela família, que ficava numa mesa cheia de filhos, ela ficava no lugar onde houvesse a corrente de ar, né? Ar encanado. Na hora de comer, ela ficava com o pescoço da galinha, não com a parte mais nobre das carnes, né? Então, era sempre aquela mulher que se submetia ao patriarcado, né? Ou ao pai, ou ao marido. Né? Então, aí ela diz o seguinte: eu, então, com muita força, com muita coragem, consegui matar a fada do lar. E ela estava morta. O que restava? Aí ela diz o seguinte: restava uma mocinha no quarto que ficava como um pescador atirando uma linha no rio para pescar um peixe grande. Mas, na hora em que ela estava lá, tentando fazer essa pescaria, quer dizer, os temas sobre os quais ela iria se debruçar, havia na água um movimento assim de tumulto, né? Eram os assuntos ligados ao corpo e às paixões. Então, não bastava ter matado aquela fada do lar naquele âmbito familiar. Também no pensamento dela, ela não era livre para escrever sobre determinados temas, né? Então, sempre havia aquela coisa assim: seja pura, seja constante, né? Não fale sobre o corpo, não fale sobre as paixões, né? E eu fico pensando, ela está falando isso em 1931, né? E havia já um desejo nela de falar sobre isso, né? De ser mais livre, de poder falar sobre abordar qualquer assunto, discutir qualquer tema, né? E ela diz o seguinte, né? Acho que tudo isso são obstáculos vistos assim de fora, parece muito simples, né? Mas para uma mulher que queira se profissionalizar, internamente, ela vai ter que fazer uma batalha. Eu, na outra conferência da Simone de Beauvoir, eu falei: você tem as feministas e tem as ativistas, mas toda mulher que consegue revolucionar sua vida, realizar os seus desejos e cumprir minimamente uma meta que ela se propôs, ela fez uma revolução, né? Ela é uma feminista mesmo, né? Não é? Ela diz o seguinte, né? Isso é que eu acho assim, formidável na Virginia Woolf. Ela pega essas conferências todas depois e ela vai aprofundar num livro que é um primor, chamado Um Teto Todo Seu. Né? Como ela aconselha as mulheres a conquistarem espaços na sociedade. Não é brigando, odiando os homens, nada disso, é se profissionalizando. Né? Então, ela diz: olha, a mulher tem que ser independente, ela tem que ter um teto todo seu. Isso aí é metaforizado, por exemplo, um teto todo seu pode ser um interesse, gostar de estudar grego, gostar de jardinagem. Agora, ganhar 300 libras anuais não pode ser metaforizado, tem que ganhar um dinheiro, sim. Né? Então, eu
acho formidável isso, porque ela diz, olha, só quando vocês puderem pagar um aluguel na casa onde vocês estão morando, é que vocês vão poder construir a própria casa, ter um teto todo seu e ver até com quem vocês vão querer compartilhar esse teto. Quer dizer, ela tira completamente a mulher daquela posição passiva em que ela ficava até os 20 anos, ou 18 anos, sob a tutela do pai, e depois prolongava essa tutoria, porque ela passava a ser comandada pelo marido, e a mulher era aquela sombra do lar, não era nem fada, né? Era até meio invisível mesmo, né? E aí ela diz isso, né? Ela diz, olha, eu acho que a única maneira mesmo são vocês se reunirem, né? E é interessante, porque nesse livrinho aqui das profissões, ela fala com mulheres operárias que escrevem, né? Eu fiquei assim, muito entusiasmada de prolongar o meu olhar sobre a Virginia Woolf, né? Já li muita coisa dela, e fiquei assim, muito curiosa também de ver toda aquela geração que conviveu com ela, o Lytton Strachey, que fez as biografias, né? Os vitorianos eminentes, a Rainha Vitória, a Rainha Elizabeth, e me deu assim, muita curiosidade, porque eles eram todos assim, muito livres, muito eruditos, estudiosíssimos, né? E o resultado do trabalho deles era sempre de muita qualidade, né? Então, não sei, eu acho que, se vocês quiserem comentar um pouquinho esse texto, acho que seria assim, valioso. Eu pensei, sabe, Gilda, que como é um texto curto, acho que tem 5 páginas, a gente poderia colocar online depois para quem quisesse ler na íntegra, né? Porque maravilhoso! Vamos botar assim, que depois vai para o YouTube essa gravação. Tá? Eu queria te perguntar, porque no texto ela fala que o mais difícil é você matar o fantasma, né? Eu achei isso muito interessante. Que ela, a fadinha, ela conseguiu assassinar, mas o fantasma não. Como é que... porque a gente fica pensando que o que você perguntou, né? O que é uma mulher? Mas não é bem essa pergunta na era vitoriana, né? O que querem de uma mulher, né? Então havia todo um conceito religioso, a história queria uma coisa, a sociedade queria uma coisa, né? É como a mesma luta da Simone de Beauvoir, né? Você vê Mutatis Mutandis, é a mesma coisa, né? Para conseguir ter voz, para conseguir expressar as próprias ideias, elas tiveram que lutar contra coisas que eram determinantes, que as prendiam a um lugar sem expressão, né? Então, eu acho que é difícil mesmo, né? Porque as coisas ficam muito entranhadas. E lendo as biografias da Virginia Woolf, eu vi que ela tinha um desejo, mas ela morreu muito jovem, né? Ela morreu com 59 anos. Ela tinha um desejo de escrever sobre o sexo. E ela, embora ela tenha feito o Orlando, né, o romance, que depois a Cláudia vai falar um pouco sobre o romance, ali é meio satírico, tal. Eu tenho a impressão que ela queria falar com a liberdade que os homens falam, né, da sexualidade ou das paixões, né, e que ela dizia, nenhuma mulher ainda conseguiu isso, ela fala para as meninas lá, com quem ela está conversando, né? E ela fala também, tem uma frase que eu até escrevi aqui, né, na conferência, ela diz assim, não permita que ninguém suspeite que você tem alguma ideia própria, né? Que a mulher não poderia ter uma ideia própria. Isso incomodava ali profundamente.
E essa escrita também me chama a atenção, Márcia, que você fala que a mulher ela tinha, assim, qualquer bilhetinho ela podia escrever, e é pouco caso daquela escrita feminina, né? Ela que leva isso à dignidade de um livro, a Virginia Woolf, que começa a dar essa visibilidade à escrita feminina, poderíamos falar isso? Não, não, Gilda, porque antes dela você teve outras escritoras, né? Por exemplo, as irmãs Brontë. Né? As irmãs Brontë também eram inglesas, moravam em lugares remotos, eram filhas de um cara muito religioso, não tiveram vida social, não tiveram convívio com outras pessoas, e escreveram livros fantásticos, né, sobre paixão, o Morro dos Ventos Uivantes. Né? Então, eu acho que ela não inaugura, eu acho que é uma sequência, né? Porque eu estava até conversando isso ontem com um amigo, e ele dizia assim, essa frase, como ela falava para as meninas, né? Você tem que ter voz, porque para escrever você tem que ter ideias próprias. Mas vai você ter ideias próprias numa sociedade repressiva? Todo mundo vai cair em cima de você, não é tão fácil, né? Uma vez eu estava numa aula de psicanálise e o professor, que era francês, falou: não, o problema é ser o que a gente é. Mas vai você realmente ser quem você é, sem nenhum constrangimento, para ver a confusão que dá, né? Então, eu estava conversando com uma pessoa ontem, ele disse: mas essa frase é do Nietzsche, né? Eu falei: não é do Nietzsche, essa frase, homem, torna-te quem tu és, é de Píndaro, 520 antes de Cristo. Já se colocava essa questão. Você tem que ser quem você é. O que significa isso? Parece, né, uma planta, você aduba uma plantinha, ela cresce, ela tem aquele começo, meio e fim. O homem, ele nasce, ele sofre 1000 metamorfoses. E ele vai, se ele for mais impetuoso, mais corajoso, ele vai querer uma vida própria. Eu não estou falando brilhante, nem rica, nem nada, mas de acordo com os padrões que ele estabeleceu para si mesmo, né? Então, ele vai saber, toda vez que ele estiver traindo esse desenho que ele configurou, ele vai dizer: olha, eu estou me desviando desse caminho, não estou sendo quem eu sou. E o Lacan diz que a maior traição é você trair o seu próprio desejo, né? É verdade. A maior traição que o sujeito pode ter é trair o próprio desejo. Você quer fazer a pergunta? Não. Estou aqui acompanhando vocês. Não, eu queria só ler que tu estava falando, agora eu lembrei daquela parte do bilhetinho, que aí tem eu destaquei aqui, que ele fala assim, e desde que seja num homem, ninguém se opõe a que uma mulher pense. Então, ela vai escrever um bilhetinho, e desde que sejam bilhetinhos, ninguém se opõe a que uma mulher escreva. Então, vem reiterar aquilo que você estava falando, né, de que nessa época que ela está satirizando, né, ela está sendo irônica, exatamente com essa questão de que a mulher ela não tinha lugar para colocar voz, e a gente estava falando sobre isso, né, Márcia, ontem, que apesar de a gente estar falando dessa conferência de 31, e falando do Orlando 28, e falando de Mrs. Dalloway, e de todos esses livros, que são anteriores, e claro que a gente tem a Beauvoir em 49, no Segundo Sexo, que ela desenvolve toda uma tese, enfim, uma questão filosófica, mas a Woolf, ela abre um caminho para essa voz feminina, do feminino e do feminismo, né? Das duas coisas ao mesmo tempo, e faz essa trajetória do século XIX para o século XX, com esses rompimentos que são realmente muito importantes, né? Não só para a gente como mulher, mas como para a literatura, por esses pensamentos desestruturantes realmente, né, de uma época que estava acontecendo, né, como tu falou, desse florescer na cabeça dos artistas, dos jovens, como ela era, enfim, então ela vem... E como é que é esse, o papel da literatura, né, Márcia, na vida dela, né? Qual foi esse papel? Foi muito estruturante para ela a literatura, né? Porque você vê, ela começou muito cedo, ela começou com esses artigos nos jornais,
como crítica e ensaísta com 18 anos. Ela já ganhava o dinheirinho dela com isso, né? Depois ela foi tomando fôlego. A obra dela é muito grande, ela tem uns 10 romances, mas ela tem umas 30 obras publicadas, né? E aí eu pensei assim, né, que eu gostaria também de falar de um outro texto dela, talvez aí desse período, né, dos ensaios, né? Tem esse livro aqui que se chama Cenas Londrinas. São 6 artigos pequenos, né? E é uma maravilha esse livrinho, sabe? Ela tem esses artigos que foram reunidos aqui nesse livro, Cenas Londrinas, né? Que eu acho, para quem não conhece o estilo da Virginia Woolf, é uma boa introdução. Ela tem um desses artigos que se chama Casas de Grandes Homens, que são 4 páginas e meia, mas eu não vou poder ler, né? Então, eu vou comentar e, se eu conseguir insuflar em vocês a vontade de ler o artigo, eu vou ficar muito contente, porque eu adoro compartilhar isso, né? Ela observa, ela começa a dizer, ela adorava Londres, né? Ela dava longos passeios a pé pela cidade e ela conhecia profundamente a cidade, né? E ela diz que os londrinos tinham uma mania, todas as vezes que um grande escritor morava numa casa, quando ele morria, aquela casa era transformada num museu, né? Então, nesse artigo, Casas de Grandes Homens, ela vai falar de 2 casas, de 2 grandes escritores, o Coleridge. Espera aí, só um minuto aqui. Só um minutinho aqui. Não, ela vai falar de 2 grandes escritores, o Carlyle, que era um escritor mais velho, de uns 80 e poucos anos, quando morreu, né? E a casa também de um outro poeta mais jovem, vou falar mais adiante dele, né? Então, o que ela diz o seguinte, ela começa, é interessantíssimo, porque ela é tão moderna, Virginia Woolf, que ela entra na casa, parece um travelling de cinema, parece que ela está com uma câmera e vai entrando na casa e vasculhando aquele ambiente, né? É cinematográfica mesmo a conduta dela ali dentro da casa. Ela vai fuçando, vendo os cantinhos e vendo as coisas. Então, ela percebe, olhando os objetos, o estado da casa, que era a casa de um velho. Ela diz, olha, era uma casa com objetos de uma pessoa mais velha, né? Uma casa mais antiga, não tinha água encanada, não tinha eletricidade, não tinha aquecimento, né? Então, você pensa que ela vai falar do Carlyle, que era o homem célebre. Ela dá uma guinada e fala da mulher e da empregada, única empregada que trabalhava naquela casa. Por quê? Ela começa a imaginar. O Carlyle ficava lá em cima, as mulheres embaixo, cuidando de aquecer água, de fazer comida, de tornar tudo confortável para ele, e elas se esfalfavam de trabalhar, porque elas tinham, quando ele acordava, elas teriam que levar aqueles baldes de água quente lá para cima, e ele resmungava. Você vê a cena, ela nota que a casa precisava de cuidados, que era uma casa de pessoas que já não se importavam mais com a beleza do lugar, ou com a higiene, ou com, né? E eu achei muito interessante isso, porque, ao invés de ela pegar o homem célebre que dá nome à casa, ela pega a mulher
e a empregada, as duas subalternas a ele, porque ele era o patriarca, né? Era ele que mandava. E aí ela passa para a casa do Keats, né? Que é um poeta, não sei se vocês conhecem, mas ele, muito jovem, como Álvares de Azevedo na nossa poesia, né? Morreu aos 25 anos. Ele teve igualmente tuberculose, foi mandado para a Itália e morreu na Itália, quase incógnito, né? Porque ninguém conhecia na Itália. Mas é interessante porque aí a casa é toda clara, não tem muitos objetos, porque ele não tinha vivido ainda, ele tinha 25 anos, né? Então, o que eu acho interessante é que ela pega um museu, que é uma coisa para você passear e olhar e observar, ela observa como todas as pessoas que ingressam no museu, mas ela se detém mais no que é invisível ao olhar. Ela tem essa sensibilidade e ela diz claramente, ela diz, olha, todas as casas têm vozes e têm estações. Então, a casa do Carlyle seguramente era uma casa de inverno, de pessoas que tossiam, que resmungavam, que eram velhas, né? E a outra era uma casa clara, nem tinha muita coisa, porque não deu nem tempo de ele mobiliar essa casa. Mas não tinha nada de velhice, aquela limpeza, aquela claridade, né? Então, eu acho que isso diz muito da Virginia Woolf, né? Depois eu vou comentar um outro romance dela e ler um pequeno trecho que... Muito interessante o que você está trazendo, falando, quer dizer, ela já era contemporânea, né? Trazendo na arte contemporânea, que é o invisível, né? Esse é o real, né? Ela quebra com a ação, né? Através desse perceptível, que ele fica acima do inteligível. Então, lá atrás... Ela atualiza, né? Quer dizer, hoje nós estamos debruçados sobre esse tema, então, né? É impressionante isso. Você falando, eu tenho uma colega mediadora dos museus, ela faz essa função de mediação, que é justamente o que ela já fazia, então, né? Fascinante. O que é a sensibilidade? Se você for pensar a linguagem... Como ela quebra todos esses paradigmas, né? E ela é muito irreverente. Eu acho que a gente, principalmente quando a Cláudia falar no Orlando, que irreverência, como ela teve coragem de mexer nessa casa de marimbondos, né? Um romance que atravessa quase 4 séculos, né? Com o Orlando, com essa metamorfose de homem para mulher. E ele atravessa 4 séculos e envelhece só 20 anos, porque ele começa com 16 e acaba com 36. Ela é corajosa. A Simone tinha uma vida muito interessante também. Ela dizia, eu quero viver para contar a minha vida. Mas nenhum romance da Simone tem muitas inovações no estilo, né? Ela é mais convencional, não quero chamar de convencional, mas é mais banal a linguagem, né? E a Virginia, ela, a cada mergulho que ela dá, ela inova, né? Miss Dalloway é uma coisa, as ondas é uma coisa, os anos é uma coisa, o quarto de Jacob é uma coisa, né? Então, ela tinha essa preocupação também com a forma, né? Agora, o romance que você mais aprecia, qual é, Márcia? Olha, qual é a sua paixão ainda? Dessa obra maravilhosa. Eu até contei uma história ontem, quando eu conheci a Cláudia, porque eu sempre fui assim muito encantada com a literatura, né? E aí
eu falava, o papai era editor, então sempre os livros estavam ali ao alcance da mão, e ele não era repressivo, deixava a gente ler tudo, né? Só que eu lembro, eu chegava e falava assim, meu pai, eu li o livro mais lindo da minha vida hoje. Qual foi? Madame Bovary. Aí, daí uma semana, eu falava, meu pai, eu li o livro mais lindo. Qual é? Ana Karenina, né? E como ele era um homem sensível, ele não ficava criticando. Que incoerência, você falou que leu um livro lindo ontem, hoje você já está lendo outro que é mais bonito. Veja se você refreia seu entusiasmo. Né? Ele embarcava na minha. Né? E um dia ele falou assim, olha, Márcia, acho que você sempre vai ser muito feliz, porque a cada vez você vai ler o livro mais bonito da sua vida. Né? E eu fiquei, esses dias todos, eu fiquei muito mergulhada nos livros, nas biografias da Virgínia, nos romances e tudo. Eu acho todos lindos, mas a gente tem um que é o preferido, né? Para mim, é o Mrs. Dalloway, sabe? Eu amo esse livro. Acho que é... filme, né? Horas, né? Era o nome anterior, né? Não era? O filme As Horas... de 1925, né? Mrs. Dalloway, né? Ela, com esse romance, ela inova totalmente, porque ela inaugura essa coisa do personagem, de fundir um personagem com o outro. Há um duplo dela, né? É uma mulher muito rica, que vai dar uma recepção, e que não me lembro se ela vai comprar flores ou vai comprar uma luva, e começa a passear por Londres. Né? E aí, ela vai fazer uma o livro dia. transcorre, eu acho que tem 1 dia e meio na vida dessa mulher, mas o que acontece de coisa é inacreditável. É como se todo aquele trajeto que ela faz para ir comprar flores, cruza com uma velhinha que está vendendo tal coisa, cruza com um homem que está angustiado, você pensa, ela vai perder esses personagens, porque são muito ocasionais, muito fortuitos. Ela não perde nada, ela só ganha. É impressionante. Há ela, né, que está dando uma festa, que era casada com um homem rico, influente, tinha uma filha mocinha de 16, 17 anos, e ela vai comprar flores para esse jantar, que vai até um ministro a esse jantar. Então, tinha que ser uma coisa muito chique. Né? E, de repente, aparece para visitá-la um cara que tinha sido apaixonado por ela, e que não havia uns 20, 30 anos. Né? E ele era um homem muito interessante. Ele tinha viajado, depois que ela não concordou em se casar com ele, ele viaja, e ele viaja para a Índia e fica lá, tem umas aventuras, mas ele não era assim necessariamente muito bem sucedido como o marido dela ou as pessoas com quem ela convivia. Mas ele era um homem que era um charme, ele era encantador. Né? Então, mescla a história do Peter Walt, a dela, Mrs. Dalloway, da filha, desses sétimos, que é como se fosse um duplo dela, que é um homem que está tendo alucinações e que está planejando um suicídio, casado com uma mocinha italiana. Eu sei que ela consegue desenvolver uma trama que é assim, de você perder o fôlego. É como se a cidade inteira se movesse com ela fazendo a cidade se mover. Né? E eu queria ler só uma coisa aqui que eu acho, é só um parágrafo, né? Porque ela diz assim, ela tinha a impressão de estar por toda parte, aqui, aqui e ali, e tamborilou no encosto do banco, mas por toda parte mesmo.
fez um aceno com a mão. Ela era tudo aquilo. E, portanto, para conhecê-la ou qualquer outra pessoa, seria preciso ir atrás daqueles outros que a completavam, e até mesmo dos lugares. Ela sentia uma estranha afinidade com pessoas às quais jamais dirigira a palavra. Uma mulher na rua, um sujeito atrás do balcão, e mesmo com árvores ou celeiros. Tudo aquilo desembocava numa teoria transcendental que, dado o horror dela pela morte, lhe permitia acreditar ou afirmar que acreditava, a despeito de todo o seu ceticismo, que uma vez que nossas aparições, aquela parte de nós que se manifesta, são tão prontamente comparadas com outra parte nossa, com nossa parte invisível, que se estende de modo amplo, era bem possível que o invisível sobrevivesse, pudesse ser, de algum modo, recuperado no apego por esta ou aquela pessoa, ou mesmo assombrando certos lugares após a morte. Talvez. Eu acho isso aqui quase que uma síntese do que era Virginia Woolf, porque é exatamente isso, ela se conectava com pessoas que não eram da classe social dela, ela tinha como que uma empatia pelos seres, pelas coisas, pelos lugares, né? E ela dizia, eu não tenho pátria, não é patriotismo ou nacionalismo. Eu gosto da Inglaterra por causa do Shakespeare, por causa do Dickens, por causa do Chaucer, né? Então, a pátria dela era a literatura, mas esse rapaz, depois lendo a biografia, tem duas biografias muito boas dela, né? Uma do Quentin Bell, que era o sobrinho, e outra que eu gostei mais ainda, que é essa do Herbert Marder, chama A Medida da Vida, né? Ela sofreu a vida toda, desde menina. Ela perdeu a mãe aos 13 anos. Foi um grande choque. Teve já problemas psíquicos. Perde o pai aos 22 anos, que ela adorava. Também tentou suicídio. E depois, a vida inteira, ela alternou esse período de escrita, que era muito feliz, ela ficava muito feliz escrevendo, muito produtiva, mas depois, na hora da publicação, talvez por uma insegurança ou uma vulnerabilidade que era dela, ela sofria muito com isso, com as críticas, com tudo, né? E nesse livro ele fala nisso, do suicídio, né? E do problema dela com os psiquiatras. No Mrs. Dalloway, os dois psiquiatras que tratam do rapaz são terríveis, né? São terríveis de falta de sensibilidade, né? Ele ouvindo vozes, né? Tendo alucinações. Isso aí ela escreveu em 1925 e ela se suicida em 41, né? Então, quantos anos ela sofreu com essas coisas? No bilhete que ela deixa para o marido, que era um amor com ela, o Leonard Woolf, né? Ela diz, olha, eu não aguento mais, está vindo de novo, eu estou ouvindo vozes, né? E os médicos diziam para o rapaz, é uma questão de você se controlar, você tem que fazer ginástica, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, com psicose, né? Nossa, que coisa! E aí me lembrei agora também do James Joyce, né, que tu estava falando que ele conseguiu, através da escrita, amarrar a psicose. O Lacan vai dizer isso, né, que a escrita dele fez com que ele conseguisse se amarrar no simbólico algo. Ela, você acha, qual é a tua opinião, Márcia, assim, em relação a isso? Quer dizer,
eu não sei, né? Eu acho que essa questão da Virginia Woolf, eu acho que ela foi muito bem sucedida. A literatura foi a parte vital da vida dela, né? Muito importante, ela foi muito bem sucedida. Agora, doença mental é doença mental, né? Ela sabia o que ela esperava a cada crise, com a idade, as coisas ficam mais complexas, as crises vão deixando resíduos, né? Tanto que ela escreve uma carta para a irmã, que era uma pintora chamada Vanessa, que ela adorava, e o marido, que era adorável mesmo, né? E ela diz, olha, eu não aguento mais, entende? Eu não tenho mais força. Eu fiquei pensando, né, porque é muito fácil você apontar e julgar, mas eu gostaria de colocar como o Camus colocou a questão do suicídio, né? Só a própria pessoa é capaz de saber se a vida vale ou não vale a pena de ser vivida, né? Eu fico pensando assim, tantos artistas afetados pela loucura, né? Por doenças, por loucura, né? Não é todo o tempo a loucura, mas você tem o Van Gogh, você tem o Dostoiévski com a epilepsia, você tem a Virginia Woolf, provavelmente uma psicose maníaco-depressiva fortíssima desde da primeira juventude, né? Então, só ela sabia o que ela estava Por desistir, né? Márcia e Gilda, e a gente pode colocar assim que nesse processo do fazer a arte, claro que existe a cura, né, de algum artista que de repente se entrega a um trabalho, mas é no processo. Acho que você colocar essa responsabilidade ao iniciar um trabalho ou na trajetória daquele artista, como isso é uma amarração de uma cura para o artista anterior ao trabalho colocar, enxergar a arte que ele faz como cura, é um peso demasiado para isso, né? Porque não é essa a função inicial. E dentro do processo, claro que pode acontecer, como Joyce, enfim. Na psicanálise tem um termo que é a sublimação, né? Que é você elevar a dignidade da coisa, quer dizer, é um destino da pulsão você sublimar através da arte, de uma escrita. É excelente, né? Um destino maravilhoso, realmente. Ela acaba, quer dizer, ela conseguiu ter, através da escrita, estou entendendo isso, né? Nós estamos aqui falando dela. Os dias de hoje, que não sei se vocês acompanharam na mídia, que apareceu um DJ batendo na esposa, isso está sendo super, né, assim, de partir o coração, ainda tinha um colega junto que não ajuda a mulher, e isso está sendo divulgado, a beça, ele dando uma surra na esposa com uma criança ali no quarto, quer dizer, então, ainda hoje temos isso, né, Márcia, assim, essa violência em relação à mulher, e você falando da Virginia Woolf, quer dizer, como precisamos ler essa obra, né? Como é que ela, se ela era psicótica, se não era, não interessa, não importa em absoluto, realmente, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ela conseguiu sublimar, sim, né? Não, é lógico. E eu fico pensando que o Foucault, quando ele escreveu a História da Loucura, né, ele diz, um dado trecho, ele diz assim, que a loucura é a ausência da obra. Você nem pode, então, pegar, por exemplo, Van Gogh, Dostoiévski, Virginia Woolf, dizer são loucos. Eles produziram, eles simbolizaram, eles conseguiram transmitir toda aquela vida, todo o ponto de vista deles sobre as coisas, né? Acho que a Virginia, olha, eu não sei, eu acho que depois podem até me bater, mas ela é mais moderna do que qualquer feminista atual. Nossa, concordo plenamente. Não há nem dúvida, compreende? Porque ela sai dos estereótipos, né? Quando ela propõe uma coisa, ela propõe limpidamente, claramente, olha, vocês, não é uma briga de sexo, né? Não é uma briga contra o sexo. O homem
quando você tem uma sociedade qualquer muito constrangedora, ou por puritanismo, ou por questões políticas, ou por pressões políticas, o homem é tão vítima quanto uma mulher, né? E se você essa coisa que você está referindo aí dessa moça, eu, por acaso, vi ontem o depoimento dela, uma coitadinha, entende? Ela estava sem um tostão, com um nenezinho de 6 meses, um homem brutal que quase a matou, ela longe da família, mas ela denunciou, ela falou, olha, eu me lembrei, engraçado, eu ficar sempre que eu vou ter algum compromisso, eu fico meio nervosa antes, na hora eu fico calmíssima, né? Eu estava lendo, peguei assim o meu telefone e vi essa mocinha, eu falei, olha, ela fez uma coisa que é um princípio já de uma ação, né? Ela foi para a vizinha e falou, olha, ligue para a polícia porque ele vai me matar, né? Então, ela já tomou as rédeas da vida dela nas mãos de novo, só pode sair uma coisa boa daí, né? E essa coisa, quando não é que você possa dominar tanto as situações de agressividade, mas eu acho que quando uma mulher adquire uma independência, eu compacto muito com o que a Virginia Woolf fala, sabe? Tem que ganhar o próprio dinheiro, não é uma questão de personalidade, não, é assim, de autonomia. Olha, eu sou autossuficiente, entendeu? Eu vivi sem você até agora eu escolhi você. Você vai ser o meu companheiro, mas não porque você me complete. Eu estou completa, mas eu gosto de você, né? Eu acho que tem essas questões aí. E acho que quando uma mulher atinge uma maturidade nesse sentido, de ter uma vida própria, de saber o que ela quer, ela cria uma barreira. Porque o homem ele vai fazer isso com as bobocas, né? com as frágeis. Uma mulher forte, um homem vai se meter com uma mulher forte? Eu acho que pode. O que você acha, Cláudia? Eu acho que pode. Eu concordo agora, voltando ao que tu falou, a respeito da relação da Woolf com o movimento feminista hoje. Concordo também com vocês duas, mas eu também concordo que existe um lugar de castração, não sei se eu falaria, da nossa voz de muito tempo, e que talvez a gente esteja gritando, porque a gente passou muito tempo, né? E hoje a gente tem um sistema legal que, graças a Deus, a gente pode recorrer, mas que ainda nos coloca em situações muito constrangedoras. Então, às vezes, uma situação de violência, de uma mulher que há comprovação, de que há denúncia, de que há vídeos, a mulher ainda é colocada em dúvida se ela não está querendo ganhar algo. Então, a gente ainda tem muitas situações, e mesmo com mulheres super fortes, e mesmo com mulheres que ganham seu dinheiro, então é uma questão de uma reparação histórica que a gente está começando a caminhar muito devagar, quer dizer, né? Não devagar, a gente está dando passos bons e bonitos em relação à superação disso, mas ainda tem muito a se caminhar. A gente está aqui no ano 2021 e a gente está vendo um vídeo de uma agressão dessas e ainda a pessoa ganhando seguidores na internet e a gente ainda, claro que falando dessa maneira como a gente está, assim, mas onde está ele? Ele já foi preso? A mulher está sofrendo represália? Como é que está essa situação? Porque há ainda vertentes na internet questionando essa mulher, se ela não estava fazendo chantagem, se ela não estava querendo dinheiro. Então, assim, a mulher está sempre sendo subjugada quando o homem se coloca na violência. Será que ela sofreu mesmo esse abuso, essa violência? É sempre o será? E essa questão da voz é uma recuperação nossa. Recuperação não, nós nunca tivemos, então é muito recente. Mas não dá para se calar, né? Eu Exato. acho que essa é a grande questão mesmo. Agora, o Freud falava, né, que é muito do mundo masculino, essa depreciação do objeto amoroso, né? Depreciar a mulher, né? É algo assim mais complexo mesmo esse tema, né, Márcia? Depois a gente pode aprofundar. Porque eu acho que, por exemplo, em relação à Virginia Woolf, né? Claro que a gente não vai esgotar tudo que ela representou, né?
Porque bastaria, por exemplo, analisar a linguagem. Seria um seminário de quantos meses, né? Os ensaios, os romances, as conferências, né? As biografias. Não dá para esgotar em uma hora. O que a gente pode o que a gente criar o pode desejo, né? Falar um pouco. estimular a leitura e depois partir para outras análises, né? Eu acho esse desejo para que as pessoas escutem e tenham mais interesse, porque às vezes a gente também há uma cobrança das pessoas mais novas que elas conheçam, e às vezes também não há um acesso muito fácil, né? Às vezes fica muito restrito a uma coisa muito estruturante acadêmica ou de pessoas ligadas à arte ou à literatura, e a UOF, ela vem avassaladoramente, pode estar aí para as meninas mais novas, enfim, a gente pode abrir esse diálogo. Você está discutindo aí o desejo de ler, isso é maravilhoso. Agora, me diz uma coisa, qual foi o legado dela para a literatura universal? Eu acho que ela, com essa ousadia dela, ela revolucionou o romance moderno, né? Esse Mrs. Dalloway, depois a Cláudia vai falar do Orlando também, né? Tempo, espaço, tudo é dissolvido, ela mexe em tudo, é como se fosse uma grande sinfonia de uma cidade, assim que eu vi, né? Só que ela não perde uma nota dessa partitura, né? Eu acho que é um legado extraordinário, porque ela é a mais moderna das modernas, né? E não sei, eu gostaria que a Cláudia agora falasse um pouco né, Cláudia, do romance Orlando aí que você... Obrigada, e foi muito bom te escutar, e a gente depois vai abrir para perguntas, a gente tem que ir coordenando aqui o tempo. Mas já terminou, não? Você ainda vai voltar, né? Vai voltar para falar da morte dela, mas já você falava. Não, como é que foi esse ato final dela de encher os bolsos de pedra, né? Porque esse momento da morte é impressionante, né, Márcia? Queria que você falasse um pouco mais. E também... eu não sei, né? Eu tenho a impressão, sabe, Cláudia, que estava se avizinhando uma nova crise. As crises deviam estar mais frequentes, ela ficou muito assustada, porque no bilhete que ela escreve para o marido, ela fala, olha, eu só tenho a agradecer, você foi a melhor pessoa que eu conheci, e se houvesse felicidade, era essa com você e tudo, né? Mas você não merece passar a vida cuidando de mim, né? Ela vai para um passeio, bota umas pedras pesadas no casaco e se afoga, né? Mas acho que eu vejo assim, é como uma libertação, né? Eu vejo a morte que ela escolheu como uma libertação. O sofrimento era muito maior do que aquilo, né? A morte veio como um alívio daquela crise tão tremenda, né, para ela, né? E uma opção, né? Uma escolha mesmo. É muito simbólico. O suicídio ele é uma questão que é muito instigante, né? Mas, engraçado, eu não acho que a gente consiga analisar isso hoje aqui, né? Agora, né? Porque foi uma coisa deliberada, ela sabia o que estava fazendo, ela escolheu, não aguentava mais. Ela diz, olha, eu não consigo escrever esse bilhete, eu não consigo coordenar as ideias, eu estou sem concentração para ler, para escrever. Né? A razão dela era aquilo, ela vivia para escrever. Né? Então, foi um ato deliberado, ela quis morrer, não foi um ato histérico para chamar atenção, foi uma decisão. Né? Tem que se respeitar, como diz o Camus, né? Só ela podia saber se a vida valia a pena ou não de ser vivida. Né? O único problema verdadeiramente filosófico é esse, né? Tem pessoas, a Simone era o contrário, né? A Simone dizia, não há ninguém mais vocacionada
para a felicidade do que eu. Ela era uma pessoa alegre e de bem com a vida, né? E a Virgínia, melancólica, depressiva, né? Você não escolhe isso, né? É sempre um questionamento, né, Márcia? Aquilo que se escreve é aquilo que se realmente quer falar. Então, também a gente falar ou sobre suicídio, ou que a escritora quis dizer, a gente ficaria aqui longuíssimas tardes, né? Mas eu só acho assim, muito simbólico, né? Ela encher os bolsos de pedra e se afogar, né? É quase que um ato poético também, esse final de vida dela. A gente pode também ver pelo viés da poesia. E ela era uma poeta também, a gente não pode esquecer disso, e além de crítica literária. Então, até tu estava falando antes apesar desses rompimentos que ela tem, né, ao longo da escrita dela, ela tem essa preocupação sempre desses textos lindíssimos, né, construídos sempre de uma maneira que a gente lê no Orlando, não sabendo se é poema, se é o que é, se é uma crônica, enfim, então ela tem essa personalidade dentro dela. Então, como tu falou dessa morte poética, eu lembrei dessa parte da Wolf Poet. E é engraçado a gente falar da finitude para falar dessa biografia Orlando que a gente estava conversando ontem, mas que, na verdade, eu colocaria como uma biografia ilimitada, porque, na verdade, a gente trata de uma biografia que ela é um livro que não tem fim, os parágrafos não têm fim, escrito de uma maneira livre, mas livre dentro de uma maneira estética de uma poeta e de uma crítica literária, e que, de certa forma, vem a romper com uma forma muito estruturante dessa era vitoriana. Então, quer dizer, a Woolf, como a gente falou antes, ela faz essa trajetória do século XIX para o século XX, e dessa rigidez. E eu vejo também essa questão do Orlando, se fica uma questão para mim, na verdade, se não é... Eu não vou contar aqui a história do livro, porque eu acho que isso também fica... Se der vontade em vocês, como você falou, vocês irem e procurarem, é um livro lindo, eu acho fundamental, principalmente para o momento que a gente está vivendo e que a gente tem vivido como mulheres, onde ela faz, a partir da escrita dela, um rompimento com o tempo, com a ação, com o sexo, com a literatura da forma que era construída e colocada na época. E é uma obra que, acima de tudo, para mim, ela pede ao leitor um respeito e silêncio e entrega. Porque se você for pegar o Orlando e tentar entender do que se trata a história, você vai se perder, porque não é o que acontece, é o como acontece. E a Woolf, ela entra num lugar como narradora, né, autonarradora, uma narradora biográfica nesse livro, que ela... O que acontece? Uma parte importante do livro, né? O Orlando dorme, e esse livro foi escrito em 1928, durante 7 dias, né? E acorda Lady Orlando. Então, nesse momento, ela coloca também uma questão, ela traz a questão do gênero. Então, talvez ela traz a gente pensar esquecer um pouco o sexo e pensar no gênero. E isso ali, ela já está sendo gigantesca nesse rompimento com o gênero, não só literário, na maneira que ela escreveu, né? Colocando muitas vezes também essa questão do pensamento como mais importante, porque quando ela coloca no livro, ele deixa de ser o Orlando e começa a ser Lady Orlando, começam a aparecer no livro os pensamentos do que a mulher está vivendo naquelas situações, que é anterior era o pensamento de como o homem pensava. E, na verdade, como ela tinha um pouco dentro dela disso também, porque ela tinha um relacionamento com uma mulher e casada também, então ela também tinha uma intimidade com esse assunto, né? E coloca para a gente... Tem até umas passagens que eu separei aqui que eu quero ler para vocês, mas eu acho, assim, importante. A gente falou no nosso outro encontro sobre a Clarice, dessa questão que a Clarice Lispector, ela, né, fazia essa subordinação do inteligível ao perceptível, e que vem daí, né, ela bebeu muito nessa fonte da Woolf, apesar de, muitas vezes, ela ficar nessa coisa de dizer que era de onde ela bebia ou não bebia, mas, enfim, eu acho que tem muito daí, essa questão
você ir tateando, né, e você você colocar a partir da sua percepção. Então, e ela faz no livro uma construção de que tudo faz parte como uma espécie de uma memória onírica, né, e isso vai desestruturando fronteiras que eram muito estruturantes na época, quanto ao pensamento da mulher e de como ela se subjugava, e muitas vezes de uma maneira irônica e satírica. Quer ver? Eu até separei alguns trechos. Cláudia, você também escreveu um poema, né? Virginia Woolf, que ela vai nos narrar aqui o seu poema. Foi muito louco, porque, na verdade, eu comecei a ler Orlando e me apaixonei. E aí, é o que tu falou no início da tua fala, Márcia, eu acho que a gente falou ontem, esse atravessamento, né, dessas 3 idades, dessas 3 mulheres estarem falando sobre o Woolf, essa é gigante. E a primeira vez que eu li esse livro, na verdade, a segunda vez, eu estava no Chile, e me pegou de uma maneira, sabe, quando o livro você para reler, te pega, e aí eu comecei a pegar partes, palavras, escrever, e tem também esse poema, nesse poema também tem alguma coisa da mulher que tem o suicídio, e da mulher que encontra outras mulheres e homens velhos dentro dela, mas que, né, no poema ela sacode, assim, os flancos, e não se entrega à morte, ela vai à vida, tanto é que é um dos poemas que abre o livro. Ultrapassa. Exatamente, talvez ela faça aquilo que você estava falando da subordinação. Mas, então, assim, aquilo que a gente estava falando, o livro, ele não traz uma noção exata de tempo. Então, o livro, ele se passa entre guerras, né? Se passa na guerra e a guerra termina, e, enfim, ele pode durar 400 anos. Você fica um pouco perdido nesse sentido, você só tem uma costura de tempo do livro através de um poema, porque o Orlando era um escritor e um poeta, então a costura do tempo desse livro se dá através de um poema ao longo do livro, e que há muitas presenças de epifanias e dessa renovação do pensamento através do pensamento do personagem. Então, assim, eu acho que essa ruptura na gente é através do pensamento do personagem, que isso a Woolf tinha, e que ela fazia no Dalloway também, só que de outra maneira, né? Não de Lady Orlando para Orlando, mas nos personagens, o que estava dentro da personagem, Mrs. Dalloway, aí ela ia para o general, aí ela ia para o outro, e assim como você ia cinematograficamente percorrendo a rua, ela ia entrando na cabeça da pessoa, e você estava dentro daquela cabeça. É uma gênia avassaladora. Que é a imagem da casa, né? Exatamente, ela fazia como se você estivesse passando com uma câmerazinha dentro da cabeça. E que no dela, ela ia fazendo durante um dia 24 horas numa rua de Londres, ela vai fazer ao longo de 400 anos na cabeça do Lady Orlando e Orlando. Então, assim, de maneiras diferentes, mas essa questão da percepção do pensamento do personagem mesmo. Agora, isso é bem também, me lembrei de Ulisses, né? Que também. Passa um dia, né? James Joyce, eu tô fazendo... 24 horas. É. Eu estou falando muito rápido, gente. Vai mais devagar. Eu acho que eu estou falando muito rápido, eu começo a me emocionar aqui. Alguma coisa, vocês vão me Eu acho que ela quer fazer tempo. Fala, Márcia. Alguma coisa. Márcia, você quer falar alguma coisa? Não, eu estou ouvindo com interesse a Cláudia, estou gostando. É interessante, né? Porque ela faz esse livro em homenagem à amiga, que foi um amor platônico dela durante 18 anos, a Vita Sackville West, né? Que era de uma família nobre e que não herda os títulos e as propriedades da família por ser mulher, né? E é interessante porque ela transfigura tudo, né? Ela altera tudo, ela é bem iconoclasta, né? Essa coisa que era na época vitoriana um estilo, as biografias dos homens célebres e tal, como ela desmonta isso, né, Cláudia? Como ela faz uma biografia que é uma brincadeira, num certo sentido, né? Exatamente, e que também ela quebra com essa coisa da ação, de ter que ficar contando
E, de certa forma, ali entra a linguagem, né? Porque a linguagem, ela vem tentar colocar aquilo que você não conseguia dizer anterior a ela. Então, ela meio que reinaugura um olhar de assim, nós estamos reinaugurando tudo, de certa forma, porque ela deixa as coisas acontecerem sem uma nominação absoluta de ação. Agora está acontecendo um pôr do sol. Enfim, as coisas vão indo no decorrer. E, para essa questão do feminismo, é um livro muito importante, porque faz essa deslizamento do gênero, né? Que tem no livro, que é um livro publicado em 1928. A gente está em 2021 e a gente está tratando a questão do gênero agora. Então, assim... Orlando, hoje, né? A gente poder escrever um livro assim, né? Então, criar dentro do livro essa noção de gênero e substituir ao sexo em 1928, eu acho que já fala por si só um pouco da genialidade da Woolf. E, assim, a gente estava falando dessas grandes escritoras anteriores à Virginia, e eu acho que uma questão é, a gente não, ela é, como tu falou, ela é a modernista maior das modernistas, e ela inaugura praticamente, ela praticamente inaugura a literatura moderna, né, com essas rupturas, e, de certa forma, eu fico pensando se não é uma reatividade de você não ter tido até então, no que você lê, o que você gostaria de ler ou o que você gostaria de ser. Então, ela, a partir daí, começa seus personagens, suas criações, suas quebras de ritmos, suas quebras de finais, né? Porque isso é muito importante na literatura, você ter uma representatividade de um livro que não tem início, meio e fim, que era até então o habitual. Isso me chama muita atenção mesmo, né? Não tinha essa noção. Quer dizer, ela desconstruiu toda a questão do tempo, né? A relação dela com o tempo é outra. Acho que a Márcia... Não sei se ela está aí. Está trancando. Eu acho que trancou, Mas ela desconstrói, né, Cláudia? Assim, E assim, como ela tem essa questão, eu acho que a gente estava falando, assim, a Márcia estava trabalhando dessa questão muito estruturante na personalidade dela, de querer conversar e falar sobre as mulheres, e inclusive não só sobre as mulheres, com a capacidade dela, que nasceu privilegiada, né, não só financeiramente, mas ao pensamento, de poder pensar, porque naquela época as mulheres não tinham acesso ao estudo, e era negado a elas que se estudassem. Então ela coloca isso, essa ruptura, através disso, mas também através de uma beleza estética literária, porque mesmo rompendo com os padrões estéticos, ela era uma crítica literária também, né? Ela tinha uma editora, ela tinha esse pensamento também, e tudo o que você lê dela é metalinguística, é lindo, é epifania, ao mesmo tempo é pé no chão, androgenia, deslizamento, o onírico e a contemplação, o que não é ativo, né? O que está por trás, como tu estava falando antes também, né? O que a gente talvez não possa dizer naquele momento, mas que a gente saiba que está ali, e que pode ser a sombra, e que pode ser a luz, como na casa perdi os nomes agora. Do teto. Não, como na casa que ela visita, que uma é sombra, e na outra casa que ela visita, e é luz, né? O que está por trás, na verdade, o que está por dentro. Bom, como eu falei, esse é um poema que está no meu segundo livro, que é o Safari, e que é um poema que a epígrafe é do Orlando, e bebeu muito na fonte dele, não vamos negar. Eu falo assim, parte 1, página 14 do Safari. Ela tinha certeza que tinham corações leais, Orlando, Virginia Woolf. Os cotovelos no parapeito, lá, ficava observando a cidade, parecia ser o próprio hálito de uma população estridente, multicolorida e bárbara, perguntando quando. Aquele caminhar de cigana, os anéis de tripulações rodopiando gelos, tecidos e as ruas largas. Ela tinha os ossos fortes, como as juntas de um cavalo. Ela queria ser acarinhada, como se costumam acariciar e consolar as crianças. Cabelo, tabaco, de que elementos se compunha? O cruzamento dos Andes e uma camisa de chita, o alcatrão do couro, um livro de orações de sua avó materna ali, era o ninho daquele pássaro obsceno. E o modo como segurava a tigela, protegendo os líquidos da queda, era aquilo que você chamava de vida? Era tudo uma outra coisa. Então se cai para frente, mas se está retrocedendo. E de repente se percebe uma direção. É como se você ouvisse todas as vozes de todas as mulheres dizendo algo sobre como caminhar.
e perder algumas ilusões, sobre como caminhar e adquirir outras, dizendo algo sobre como caminhar na vida nestes corredores claustrofóbicos. Parte 2. Procurando ainda alguma morte. As flores coloridas de plástico e aqueles barquinhos sobre a mesa, como ela amava, como mentia. Ressecava-lhe a boca. As raízes se enroscando pelos dedos, fixando-se em janelas, era uma cerimônia pura, mas ela não soltava. As vozes a jogando de roldão. Que teu corpo seja sempre habitado, receba este rosto agora. Alguns não eram nascidos. Outros tinham centenas de anos ali. Sacudiu-se, ergueu-se e sentiu todas elas dentro de si. E tudo aquilo que ia relinchando pelos flancos. Nossa, que forte. Muito bem. Garota. Você ouviu, Márcia? Você estava aí? Você caiu e voltou agora. Eu só ouvi a parte final. Caiu aqui. Que pena. Mas que pena. Mas ela vai me dar o livro de presente. Eu te falei que eu vou te enviar, aí a gente vai conversar depois bastante. Né? Muito forte. Essa questão dela, a gente poderia trazer um conceito em psicanálise que é do gozo, né? Um certo gozo ali, que ela, através da escrita, ela tenta, de uma certa forma, dizer desse gozo, né? Que se aproxima, aí o Lacan tem uma frase que ele vai dizer, até tinha escrito aqui para falar dessa frase, que eu achei muito interessante, que a escrita pode também, quer ver? Diz assim, ó, em relação ao sintoma, né? Essa frase aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando aí, gente, porque eu estou... O que tu quer achar? Não, ela diz assim, no seminário 23, a arte pode atingir, inclusive, o sintoma. Né? Se você puder falar um pouco, Márcia, assim, dessa escrita dela, né? Quer dizer, como ela ali escrevendo, ela escreveu até morrer, então, ela foi nessa direção aí. Ela conseguiu, sim, né? Nos diários, na confissão ou na ficção, né? Porque esse rapaz, que é um personagem importante do livro, Miss Dalloway, o Sétimos, que é o duplo dela, ele tem as mesmas coisas que ela tem, a confusão mental, um solilóquio, um monólogo incessante, e ele ouvia vozes, todo aquele mal-estar da psicose que os tratados referem, ele sentia, né? E ela consegue botar isso num personagem, né? Também. Né? Ela escreveria muito mais, eu tenho a impressão que ela tinha grandes projetos ainda, né? Porque, como eu disse, durante a elaboração dos livros, era um período muito feliz, ela ficava muito realizada. Depois, com medo que houvesse erros e tudo, ela é interessante porque havia assim como que duas Virgínias, né? Na parte dos ensaios, da crítica, ela era mais assertiva, mais irônica, se impunha mais. Na ficção, era sempre assim, mais ambivalente, mais vulnerável, né? E eu li no diário dela que um dia ela foi para... Imagina, ela estava entre amigos da vida inteira, né? E ela botou um chapéu que um dos amigos achou feio, achou ridículo. Aquilo para ela foi um Deus nos acuda, sabe? Ela voltou para casa e ficou doente, né? Uma coisa até incompatível com a ideia de uma grande escritora que já era famosa, que ganhava dinheiro, que era reconhecida, ficar tão impactada com a crítica sobre a própria aparência, né? Então, acho que tudo isso
Quer dizer, que havia uma vulnerabilidade, sabe? Essa questão da vaidade em relação ao trabalho de todo artista, de todo escritor. O Caio, o F, que é um escritor que eu adoro, ele era muito dramático. E aí, em todo o lançamento do livro dele, ele também já era um escritor consagrado. E ele estava com todos os artistas da época, é claro que ia estar lotado o lugar que ele ia lançar o livro, ele chorava e dizia que não vai ninguém, e tremia, entendeu? E ele lotava, e é assim, né? Porque a gente tem essa insegurança também, né? Quando a gente vai lançar um livro. Mas é impressionante esse, por exemplo, a história da Camille Claudel também me toca profundamente, né? Uma escultora, na época dela, que fez fama, ficou famosa ao lado do Rodin, mas tinha tudo para ter uma vida maravilhosa. E ficou 50 anos no hospício, morreu como indigente. Né? Então, assim, e chama atenção, realmente. Aqui tem a relação dela ali com ele também, totalmente um pouco já também que tira, né, dela muita coisa, como artista, não vou entrar nesse mérito, mas assim, ela conseguiu, sim, né, o reconhecimento da sociedade na época, fazer o nome dela, dinheiro, eu estou até provocando agora um pouco assim, nesse final, né? Ela consegue, sim, né, dinheiro, grana, sucesso, e aí, em função de uma paixão, de uma erotomania que ela abre ali em relação ao Rodin, ela se destrói completamente. Loucura, né? Então, a gente está falando da Plá, no nosso primeiro encontro, também, Plá, que acontece isso Plá, também, dessa maneira avassaladora, com a Claudel também. Quer dizer, é algo que, mesmo tendo reconhecimento, dinheiro, fama, não amarra. Agora, essa coisa que tu trouxe e que a Woolf traz como um propósito, é claro que ela coloca as questões, ela vai, nos romances que até tu estava trazendo, ela trabalha mais a ambiguidade, né, a ambivalência e a subjetividade, e nas outras coisas ela é mais assertiva e cirúrgica, talvez porque ali ela coloca a questão mais do trabalho, onde vai trazer a questão financeira, o reconhecimento mais imediato, porque aqueles livros em si, na época, que eram publicados, os romances, não eram entendidos na época, né? E não eram nem publicados em várias editoras, eram negados, porque eram livros que ninguém entendia, como qualquer vanguarda, e, na verdade, eles continuam, Orlando ainda é vanguarda hoje, né? A gente usa esse termo arte moderna, eu vejo muito, assim, o pessoal da idade dos meus pais também usar para arte contemporânea, arte pós-contemporânea, enfim, tudo arte moderna, porque realmente eles fizeram uma ruptura enorme, e tu imagina na época, que eles não sabiam que estavam fazendo esse rompimento, ninguém entendia. Ela funda a própria editora e publica coisas, e eles fazem esses encontros, que eu até esqueci o nome desse grupo de artistas que eles se encontravam, os escritores, enfim, para conversar e dialogar sobre essas novidades modernas. Mas realmente... Agora, você sabe, Cláudia, ela com o Leonard Woolf, né, eles fundaram uma editora chamada Hogarth Press, muito importante, era uma editora de manufatura, né, eles faziam à mão os livros, mas os livros dela eram impressos, os livros de Eliot, de Freud, traduções de Hilke, vários autores importantíssimos eles publicaram, né? Então, acho que, talvez até por essa questão que você falou, né? Com a recusa de alguns romances que feriam lá os cânones vitorianos, né? Eles resolveram ter uma editora própria, né? E mesmo ela tendo esse acesso, né, também por ela, como a gente falou, ser privilegiada e ter acesso aos lugares, as pessoas muitas vezes liam e não entendiam aquilo. E acontece hoje, se você pegar os comentários no YouTube, ou enfim, nas coisas de resenhas de livros sobre Mrs. Dalloway ou sobre Orlando, muita gente que tentou ler várias vezes e parou na primeira página, não entendeu, enfim, é uma questão que, se para a gente em 2021 ainda tem muita incógnita e muita novidade e é transgressor, você imagina em 1928. Nossa! Agora, esse filme, As Horas, me marcou profundamente, né? Tem quantos anos? O Mrs. Dalloway, o nome anterior era As Horas, né, Márcia? Me ajuda a lembrar, eu acho que sim. O nome anterior do Mrs. Dalloway era As Horas. Não, eu não sei. Acho que não. Acho que tem As Horas e tem o Mrs. Dalloway, né?
filme, é. Agora, nesse filme que me chamou muito a atenção, não sei se era aquela grávida querendo se matar e a criança observando a mãe. Não sei se isso me tocou profundamente, agora me veio à memória, né? Assim, é tocante. Muito forte, que ela fica ali, e aí nessa festa, ele está lá e ele acaba se matando lá na festa, né? O mesmo filme foi assim, eu não li o livro. Mas, enfim, Márcia, maravilhoso. Olha o que a gente aprende com você. Vou te dizer uma coisa, sabe? Eu estou louca para ler esses livros todos aí também. Queria te agradecer muito. Obrigada, Márcia. Olha, realmente é muito, muito saboroso te ouvir, né? Você começa a falar, a gente vai surfando, né, na sua fala de uma forma muito gostosa. Muito obrigada, foi muito legal. E vamos continuar, né, Márcia? Vamos seguir aí. Eu que agradeço, porque, como eu falei na primeira vez que eu inaugurei aí a live, é muito do meu entusiasmo, né? Não sou crítica literária, eu sou tradutora e revisora de textos, né? Mas eu amo a literatura, né? Para mim é uma coisa assim, faz parte do meu ser mesmo, né? E eu construí a minha vida para ter horas e horas de leitura todos os dias, né? Uma coisa assim que me deixa muito contente, que o meu entusiasmo estimule as pessoas a lerem, né? Acho que é fundamental isso, né? Sem a dúvida, a transmissão ela é apaixonante. E a gente fez esse projeto também tentando trazer esse espírito aí de resgatar a leitura e resgatar essas grandes escritoras e as grandes personagens. Ler é estudar, né? Ler é estudar, mas é um prazer também, né? E isso que você colocou, Cláudia, porque é assim, claro, né? Você não tem hábito de leitura, você pegar Orlando é um quebra-cabeça, né? É muito difícil. E a cultura é uma coisa cumulativa, né? Você começa a ler lá desde pequenininha, lê Monteiro Lobato, depois lê As Mulherzinhas, depois lê Poliana, depois, né? Vê um monte de... Né? E vai sendo a sua formação, né? E é um desafio. Por exemplo, eu acho muita graça quando eu empresto um livro para alguém e a pessoa diz assim, nossa, mas tem 500 páginas, como se isso fosse um obstáculo, né, para quem gosta de ler. Que pena, esse livro era tão bom e acabou, depois de 800 páginas, acabou. Eu vou chorar porque acabou, né? Aí você começa a preocupar no final as páginas, né, para não acabar, começa a ir devagar, não termine. Mas eu acho importante, neste momento exato em que nós estamos com a cultura no nosso país, a gente ter esse lugar de encontro e de uma discussão mais sofisticada, né? Não só ler a orelha do livro, mas tentar decifrar o que ela quis, o que importa, Virginia Woolf, para agora, para a modernidade, né? Ela está lá, pessoalmente, ela não tinha nenhum problema, nem de dinheiro, nem de nada, mas nem de afirmação, era livre, né? Mas e as moças que não são livres até hoje, que não sabem por onde começar, né? Eu acho que elas deixam uma pedrinha no caminho, né? Basta ir seguindo essas pedrinhas, né? Não adianta falar em liberdade se não houver concomitantemente uma construção de vida autônoma. E como é que você ganha autonomia? Se profissionalizando, fazendo o que você gosta de fazer, fazendo com ética, com rigor. Aí vem o dinheiro como consequência. Não, você não vai escolher uma profissão porque você vai ganhar muito dinheiro. Você vai se dar muito mal se você escolher por esse motivo, né? Agora, tem que ser uma coisa que te apaixone e que nunca você sinta cansaço, né? Eu acho isso uma coisa muito importante. Quando você gosta do que você faz, aquele trabalho é um prazer.
não é um fardo nas suas costas, né? E, para mim, a literatura é um prazer, sabe? É realmente um prazer. E cada vez eu me envolvo e me dá vontade de estudar mais, de me aprofundar, né? Agora eu não sei qual vai ser o próximo tema da minha vida. O que você nos sugere, Márcia, assim, para seguirmos, né? Eu estou com a ideia de falar agora do feminino em Shakespeare. Tem um professor da PUC que já esteve aqui e eu quero convidá-lo para vir falar. Maravilhoso. Ele é o Leonardo, um rapaz jovem que conhece a obra de Shakespeare assim, de uma forma sensacional. Vou ver se eu consigo trazer. Porque eu acho que é gostoso esse caminhar, porque a gente vai conhecendo pessoas no processo e vai podendo pensar os próximos encontros a partir do ao redor e do que vai surgindo também. E eu acho que a gente pensar também em fazer essa interface ou essa intersemiose do livro para a garotada, para a galera que está mais nova, porque, como você falou, não estão lendo nada, mas talvez também a gente que tem essa bagagem, pensar numa maneira de fazer colocar ali também para eles, de uma maneira que seja mais a língua deles, e não tão distante, né, ou também falando de um lugar muito alto, que não é esse o lugar, né, que a gente dá fala, né? Você sabe que o próximo que vem, daqui 15 dias, é o Dionísio da Silva, que é um escritor, um amigo meu, muito querido, que vai vir falar sobre Santa Teresa d'Ávila, que ele escreveu um livro, também o feminino na obra dele. Depois eu vou divulgar, que vai ser bem bacana também. E é isso, né, Cláudia? Muito obrigada, Gilda, por estar aqui de novo contigo. Maravilhoso. Obrigada, Márcia, maravilhosa. Vocês aqui estão muitíssimo obrigada, né? Foi uma alegria compartilhar essas ideias com vocês. E agradecer a Cidade das Artes, né? Parceira nossa que está aqui nos convidando para esse projeto e que é parceira do pensamento, da arte, e todo mundo que está nos assistindo aqui presencial também. Obrigada a vocês, Obrigada. Gente. Tá bom? Beijo, obrigada.